Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre o 10º episódio de Shimayo-san Boukensha. O episódio começa ali com o Rick sendo declarado vencedor da luta dele contra o Geif. Então a Angélica fala ali pro Rick que vai mostrar pra ele que dentro de um ano ela vai conseguir chegar naquele nível, né? Porque o Rick lutou na luta como se ele fosse a Angélica representando a Angélica, demonstrando a evolução dela para derrotar o Geif. E no final, com um ano de treinamento da Angélica, ela poderia derrotar o Geif. Então a Angélica viu isso, percebeu que o Rick lutou daquele jeito, né, para mostrar para ela que o treinamento dela não tinha sido em vão, também para motivar ela a continuar. Então ela fala que dentro de um ano vai estar naquele nível e que um dia ainda vai conseguir alcançar o Rick. Ela olha ali pro lado, né, da arquibancada, vê o Snape, que tava até que tranquilo, né, para quem perdeu uma quantidade enorme de dinheiro. A Angélica até fala e comenta, né, quando ele dá uma provocada, que ele tem que saber quando desistir, que sem o dinheiro a questão do casamento está anulada, mas o Snape fala que surpreso, né, por estar calmo daquele jeito. De certa forma, ele está satisfeito por ter visto o Geif, que foi alguém que fez ele desistir de ser pugilista, né, após perder ele pro Geif, ele acabou desistindo dessas coisas, acabou perdendo muitas coisas, mas de certa forma ficou satisfeito em ver o Geif ele ser derrotado, né. Tipo, pô, esse cara me marcou de uma forma negativa, eu perdi dinheiro, perdi, mas deu aquela satisfação de ter visto alguém que já te derrotou sendo derrotado. Ele se retira dali dizendo que ele estava ansioso para poder receber a Angélica como noiva dele, agora isso não ia mais acontecer. As coisas que ele diz até pega a Angélica certamente de surpresa, porque na visão da Angélica o plano dele tinha todo ido para baixo, mas não estava sendo bem assim, porque ele não tinha comprado nenhum lutador, ele simplesmente apostava no Geif do início ao fim. Então a Angélica ele fica muito surpresa, como assim? A Angélica achou que ele só queria ir na nobreza, mas ele, pelo menos naquele momento, demonstrou estar mais interessado nela do que no título de nobreza em si, né? Deixando a Angélica um pouco confusa. Pensa, será que ele é realmente aquilo que eu pensei ou não? Assim, deu essa margem para ir, afinal, ele continua sempre agindo do jeito dele como um cavaleiro. Depois disso, então, vamos para a segunda semifinal. Brogston versus Kevin. E esse é um episódio mais focado no Kevin, por assim dizer. A segunda semifinal, então, começa, né, entre Kevin e Brogston. O Kevin olha ali pro Brogston e vê toda a pressão dele, né, que ele não tem nenhuma abertura, apesar de estar parado na frente dele. Parte pro ataque, obviamente o Brogston consegue defender todos os golpes. E até dá uma revidada ali, fazendo um movimento de soco, só levanta o poeira porque o Kevin conseguiu desviar. Então, quando estava bem no começo da luta, o Geif aparece quebrando tudo, né, saindo da ala médica, quebrando tudo. É descontrolado por conta do seu sangue de dragão, né? Por exemplo, até comenta que ele podia estar fora de controle por conta do seu sangue e começa a destruir geral, atacar a arquibancada. O Kevin chama a atenção ali do Geif, então o Geif acaba partindo para cima dele. O Kevin segura o golpe dele, né? Com uma certa facilidade, apesar dele dizer que teve que usar um pouco mais de força do que eu esperava. E depois nocauteia o Geif. No final das contas, a luta dele com o Brogston acabou sendo adiada por essa confusão para o dia seguinte, deixando o Kevin de certa forma triste, mas o Brogston já havia percebido que havia dúvidas nos punhos do Kevin. Como a luta foi adiada, né, cada um voltou para a sua casa para fazer aquilo, né? O Brogston voltou para onde estava hospedado, estava lá comendo. O Rick tinha saído para dar uma corridinha, né? Até um território ali próximo, né? Até de uns 700 km indo e voltando. E nessa corridinha lá, ele vê uma montanha que lembra a Rea Neto, né? Então escuta uns barulhos e vai ver, e era o Kevin treinando ali. Kevin, de certa forma, até fica surpreso, né, por seu local de treino secreto onde ninguém ia comandar ele ter sido descoberto, né? Ali afinal era bem longe, ou seja, o Kevin também só para dar aquela corrida marota. Quando o Rick aparece lá, ele pede pro Rick, né? Seu parceiro de treino, nem dando muita escolha, já parte para cima do Rick logo. Eles têm uma breve interação bem rápida, né? Pois quando o Rick já dá um golpe ali no Kevin e o Kevin consegue defender, o Rick fica surpreso, pois no torneio vários golpes bem mais lentos acabaram acertando ele. E dessa vez o Kevin defendeu. Ali é interrompido o sparring deles e o Kevin ali conta a história dele. O Kevin conta ali a sua história, né? Que ele cresceu nas favelas e lutar era a única coisa que tinha ali pra fazer. Então ele espancou todo mundo das favelas. Depois o patrão, né, o treinador dele, encontrou ele, trouxe ele. Então ele participou do torneio dos Reis do Punho, mas já na primeira edição que ganhou, ele percebeu ali que a força dele era bem acima dos outros, né? Ele não sentia gana de por lutar, aquela vontade toda. Ele pega, ganhou um, ganhou outro. Um dia ele escuta a conversa do patrão lá com um assistente, né? Falando que o interesse do público nas lutas está diminuindo, isso poderia afetar a academia e tal. Então o Kevin acabou ficando com aquilo na cabeça. Perdeu a edição seguinte do Rei dos Punhos. Depois voltou a participar e ganhar, mas sempre meio que se sabotando. Nunca lutando com tudo aquilo que tem. Sempre meio sério, assim, nunca 100% sério. Só brincando ali, só para dar algum ânimo pro público, né? Para empolgar o público de alguma forma. Então, sim, ele estava escondendo sua capacidade. Aí o Rick fica assim, pô,
Os fortes realmente sofrem, eu quero você escutar isso logo de você. Mas o Rick fala que no dia seguinte, né, depois que faz com o Bronson, aquilo ali iria mudar de alguma forma. O Rick tá com uma cara meio feia e assustada. Após isso, o Rick pega a Matt no pé dali. Vamos pro dia seguinte, né, onde temos a retomada da segunda semifinal de Broxton versus Kevin Wolf. Agora com a plateia mais protegida, depois colocaram uma barreira ali em volta da área para evitar o que aconteceu anteriormente. A luta começa, né? O Kevin vai pra cima do Broxton utilizando as suas técnicas e o Broxton vai se defendendo ali. Começa ali alguma trocação, até que o Broxton corta a sessão de ataques dele com um outro ataque, né? Mas o Kevin desvia. O Kevin até elogia ali o Broxton, mas o Broxton ele percebe, você tá muito relaxado, né? Fala pra ele, ele tá muito relaxado na luta. O Kevin pergunta se o Rick tinha dito alguma coisa ali. O Broxton fala que só disse que o campeão é alguém bastante profissional. Então o Broxton notadamente percebeu ali, né, pelo menos a série acabou acertando boa parte do motivo, é que o Kevin segurava sua força para colocar, atender as expectativas do fã, né, criar um ambiente ali para os fãs, né, para os torcedores, para os espectadores. Ele se segurava para os espectadores aumentar e ficarem animados ali com a luta, para não ser uma luta chata que acabe rapidamente. O Broxton percebeu isso, o Kevin até fala que isso deve dar longe, né, alguém que engana seus fãs e algo mais. O Broxton discorda, ele falando que ele apenas está priorizando os espectadores dele e que isso é algo que provavelmente um pugilista profissional deve fazer, né? Sempre tentar levantar o moral dos seus fãs e espectadores, até mesmo para atrair mais atenção. É questão do show business, né? E em resposta àquilo, o Broxton disse que vai estar usando apenas 2 dedos e sem se mexer daquele local, né? Para ter uma luta razoavelmente boa, dado o nível de força que o Kevin estava utilizando. E lembrando que é dito que quando o GIF já entra, a corda entra em estado de desespero, a Renata comenta que o nível que o Kevin já adentrou ao panteão dos ranking S. O Rick fala que quando eu conheci eu achou que ele era alguém de ranking A, mas ao ver ele com o Keith, né, que estava despertado, a Neto afirma que ele já adentrou ao ranking S, ou seja, ele é alguém ainda mais forte do que eles pensavam. A força dele é completamente real. É retomada a luta então, com o Broxton lutando apenas com os 2 dedos, trocando alguns golpes e o Kevin fica pensando, apesar da torcida ali apoiando ele, pô, se eu pudesse lutar com tudo, ia ser ainda mais interessante. A luta tava boa, mas se pudesse com tudo. Ele pensando ali, né, com essa dúvida na cabeça, até que o patrão dele, o treinador dele, dá um grito, chamando ele de idiota e falando que ele percebe que o Kevin tá escondendo, tá se segurando, que tá preocupado com ele, com a academia e tudo mais, e fala que tá nem por isso que lute. O Kevin lute ele com toda a sua força porque ele quer treinar o pugilista mais forte da história. Esse é o objetivo dele, tá nem aí, pô, se a academia ficar sem gente, se não prosperar mais. Ele só quer isso, o sonho dele é treinar um pugilista mais forte. Porque até fica pensando, pô, você é péssimo pros negócios, e desse jeito ninguém mais vai querer treinar. Então, com essa dúvida somente resoluta, ele fala ali que vai partir pra cima com tudo, e o Brusco pergunta, então não precisa mais atuar. Ele fala, exatamente, então agora começa a luta de verdade pra valer. Kevin ataca o Broxton, defende ali com a palma da mão, o Kevin tá questionando, tá usando 5 dedos agora? Isso aí foi um acidente ou foi o quê? E o Broxton diz que apenas está usando a força apropriada pra ser feito, ou seja, o Broxton ainda vai lutar com ele de acordo com de forma apropriada. Ver a verdadeira força do Kevin, o público pensa ali, pô, essa luta tá diferente das outras, né? Tá mais intensa. Então começa os questionamentos. Uma coisa que tava sendo relaxado, ele tem um comportamento de campeão. Então, assim, os questionamentos pra ele, obviamente ele escuta e fala, agora já foi, já começou, não tem mais pra onde voltar. E ele lança uma magia de quinta natureza. O que e usar magia é complicado pra raça dele, né? Precisa ter bastante controle e tudo mais pra raça dele, né? Dos homens cães, se eu não me engano. É complicado a questão de usar magia, manipular mano e tudo mais. É algo mais complicado, precisa de um certo refino e tudo mais. E nem o patrão dele sabia das capacidades mágicas dele, né, que ele podia usar magia daquele jeito. O Broxton se defende facilmente da magia de fogo, então o Kevin parte pra cima ali e usando meio que uma finta, usa magia de sétima natureza para prender o Broxton, né, nas cordas. E na arquibancada, a Angélica, agora isso sim é um campeão de verdade, essa luta tá boa. E o Rick pensa, isso não é nada bom, nada bom. Por quê? Porque conforme o Kevin foi usando sua força e demonstrando ela, o Broxton também vai se animar. E ele vai dar a força dele também, né, de forma apropriada ali, ou seja, o Rick já tá preocupado que aqui ele pode virar uma zona de guerra com os dois, usando suas forças ao máximo. O Kevin então lança agora uma magia de oitava natureza, né, deixando a Angélica surpresa. E os espectadores ao ver aquilo pensam, será que torna fusão? O negócio aqui fica feio. Tipo um meteorito caindo ali na arena e o Rick, a preocupação dele só aumentando. Caramba, o cara é muito mais forte. O Bronson vai se animar de vez agora, vai perder as estribeiras. Então mostra ali depois o Bronson se soltando da corda ali que ele estava preso, da magia que estava prendendo ele, que era de sétima natureza, um nível bem elevado. Falando, se for contra você, então tá tudo bem, ou seja,
deu animada também. A lágrima de anjo, né, que era a magia de oitava natureza tava caindo. Ele vai e detona ali simplesmente com um soco. Ele repele a magia de oitava natureza do Kevin, né, pra surpresa geral. Após destruir uma magia extremamente forte, com força bruta, Brooks ali, em reconhecimento ao Kevin, faz um sinal ali tradicional dos orcs, né, que é um quarto de aprovação, que significa que a partir de agora ele não vai mais se defender, vai focar apenas no ataque. Vai ignorar qualquer defesa e vai só atacar. Sim, em respeito ao Kevin, que estava mostrando ali agora todo o seu potencial, todo o seu poder. E quando o Brooks estava ali vindo pra cima, o Kevin fica pensando, que diacho é isso? Que sensação é essa? Será que é terror, medo? Que ele nunca havia sentido aquilo antes, é alguém capaz de subjugar ele por completo. O Brooks vai pra cima e parte para o ataque, mandando o Kevin pra longe apenas com a onda de choque, né, ali com o vácuo do golpe do Rogueston, né? Pois o Kevin agora não conseguiu nem mesmo o fator absurdamente apurado é perceber ali a movimentação do Rogueston para se defender ou esquivar. O Kevin se levanta e começa a lançar magias fortes ali no Rogueston, né, gastando boa parte da sua mana, enquanto o Rogueston só vai andando em direção a ele, tranquilinho, nem tá se defendendo, só vai, manda aí. E quando chega perto, dá um golpe no Kevin que manda ele novamente para longe. Automático, ele fica com vários ferimentos internos, os órgãos ali. O cara tá só o pó da rabiola. A magia dele foi pro espaço, mas mesmo assim ele se levanta. Obviamente, seria muito mais fácil ele existir ali. Só que aquela era uma luta que ele estava esperando na vida toda. Ele se força a levantar e mesmo sem ter mais magia, praticamente, ele começa a atacar ali o Rogueston. E ataca, dá todo de si e cai de novo. E fica pensando, sério que existe algo tão forte assim nesse mundo que isso? A torcida então começa ali a gritar o nome do Kevin, né? Ele fica pensando, pô, vocês estão me apoiando mesmo depois do que eu fiz, né? Ter enganado vocês de certa forma. Então aquilo acaba dando uma motivação para ele se erguer novamente, né, com todo mundo gritando por ele. Usando toda essa força de espírito, essa força de vontade, ele acaba dando um novo golpe ali envolto de magia, né? Natureza composta, punho inspirado. É um golpe ali envolto a chamas. E o Broston recebe o golpe tranquilinho, sem se defender, e fala, um bom golpe. Então ali o Kevin usando, posso ter usado toda essa força. Olha ali pro pé do Brooks e vê que deu uma arrastadinha, ou seja, o golpe dele conseguiu pelo menos fazer ele se mover alguns centímetros para trás. O Brooks, então, em homenagem a ele, né, o Kevin, que se divertiu bastante naquela luta, respeita, né, ele reconhece ele, a luta magnífica que ele fez, reconhece e concede o respeito dele e dá um socão na cara ali para finalizar com a luta. E o patrão dele, né, vendo a luta ali, vê, obviamente, a derrota do Kevin após tomar aquele golpe e percebe que ainda há um longo caminho para ser o pugilista mais forte da história, mas ele diz ali que o Kevin é o maior pugilista da história. Ele não é o mais forte, mas é o maior. E o Kevin pega e cai no chão, com um sorriso no rosto. Afinal, essa foi provavelmente a luta mais divertida e animada que ele teve em sua vida. Foi isso que aconteceu neste 10º episódio, né? O próximo episódio, teoricamente, vai ser uma luta do Rick com o Broston. Será que eles vão lutar? Ou o Rick vai dizer que eu lembro do Rick ter comentado quando tava fazendo o empareamento do sorteio, que se ele fosse lutar direto com o Broston, ele simplesmente iria desistir de uma vez. Então, qual será que vai ser? Eles vão lutar? Não vão lutar? Vai só desistir? Eles só precisam da joia que tá no cinturão. Então, a joia já é deles, independente de quem ganhe. Foi isso que tivemos nesse 10º episódio, né? Focado na luta do Kevin com o Broston, mostrando um pouco mais do ponto de vista do Kevin e detalhando mais ainda a sua história, né? Que já havia sido mostrada em partes em episódios anteriores, mas agora culminando ele ali, né? Tendo que revelar seu segredo pra torcida, mas no final tendo sido apoiado. Me digam o que acharam desse episódio. Eu achei um bom episódio, né? A luta foi boa, foi interessante, apesar de pararem bastante, né? Darem bastante pausas na luta. Até porque certamente é difícil ficar fazendo lutas fluidas a todo momento. E pra dar uma explorada ali na história dos personagens, a interação entre eles, conversação. Mas de toda forma, foi uma luta que me agradou. Eu acho que me agradou mais essa luta do que a do Gafe contra o Rick. Essa do Broston, Kevin, que era dois ali com uma mentalidade mais de querer, né? Cada um no seu jeito, né? O Broston tá buscando a joia. E o Kevin queria proteger o dele, mas ao mesmo tempo queria uma luta animada, né? Tinha esse conflito interno que ele conseguiu resolver agora no final. Mas é isso, eu gostei bastante dessa luta. E me digam vocês o que acharam dessa luta, do episódio, e o que estão achando da obra até aqui. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.